Guerra traduzida, estamos na Rádio Observador, vamos nos próximos minutos falar dos destaques da imprensa russa e da imprensa ucraniana deste dia 18 de março. Está connosco a jornalista Diana Rosa, que hoje vai começar pela imprensa russa, claro, pelas eleições presidenciais que deram novamente a vitória a Vladimir Putin, continuam, claro, em destaque nos jornais russos. Na publicação Medusa, jornal independente, pode ler-se que a campanha de Putin para estas eleições foi a que mais violou a Constituição em 20 anos. Sim, o jornal cita um comunicado do Golos, é um movimento independente de monitorização eleitoral que diz que nunca se viu uma campanha presidencial tão desrespeitosa das normas constitucionais. Na nota pode ler-se ainda que a campanha decorreu sem que artigos fundamentais da Constituição russa sobre os direitos e as liberdades políticas estivessem em vigor. Mas há mais, a própria Constituição foi alterada para contornar a restrição de uma única pessoa a servir mais de 2 mandatos como presidente, sendo que esta é já a 5ª vez que Putin é eleito, o que faz com que ele esteja pelo menos 31 anos no poder. Significa isto, Miguel, que a salvaguarda constitucional contra a usurpação do poder foi quebrada. Falta de transparência e intimidação são também mencionadas neste artigo, assim como a falta de independência das comissões eleitorais. Isto acontece num dia em que estão praticamente contados todos os votos destas eleições, com Putin a chegar quase aos 88% nesta vitória. Falta contar menos de 1% dos votos. As secções eleitorais estiveram abertas entre sexta-feira e domingo. Foi, de resto, a primeira vez que durou 3 dias este ato eleitoral. Os outros candidatos, os candidatos que foram autorizados para fazer oposição a Putin, tiveram percentagens residuais, falamos entre 3% e 4% dos votos, sensivelmente. Quanto aos votos da imigração, registrou-se um número sem precedentes de russos que vivem no estrangeiro a querer participar nestas eleições. É isso que afirma a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia, citada pelo Moscow Times. Maria Zakharova revela que os dados preliminares apontam para mais de 370 mil pessoas a irem votar. Zakharova não indicou, no entanto, qual foi a tendência de voto dos imigrantes, nem se o principal candidato a ser escolhido foi, de facto, Vladimir Putin ou não. Sabemos que Navalny morreu poucas semanas antes destas eleições. Como é que a equipa do maior opositor russo reagiu a esta reeleição de Vladimir Putin? Mal, como seria de esperar, e com muitos ataques, até porque Putin falou pela primeira vez em público sobre a morte de Navalny. Numa conferência de imprensa este domingo, e a propósito do ato eleitoral, o presidente russo classificou a morte de Navalny como um acontecimento triste, ao mesmo tempo que disse que coisas deste género também acontecem nos Estados Unidos. Os aliados de Navalny não demoraram a responder. Diz o jornal Medusa que, da parte da presidente da Fundação Anticorrupção, Maria Peshvik, que chamou Putin de escória cínica e mentirosa. O gestor de projetos da mesma associação diz que o chefe de Estado russo é um canalha. Já o investigador Georgi Alburov diz que Putin não passa de um serial killer. Foram precisamente os apoiantes de Navalny que organizaram uma manifestação durante estas eleições, um protesto chamado Meio-Dia contra Putin. Mais de 70 pessoas acabaram detidas. A contagem foi feita pelo Grupo de Direitos Humanos OVD a operar na Rússia. Citados pelo Medusa, os dados apontam para que a maior parte das detenções tenha ocorrido em Moscovo, São Petersburgo e Kazan, cidades russas. Estes opositores do regime concentraram-se precisamente ao meio-dia deste domingo à porta das mesas de voto para protestarem contra Putin. O Ministério Público de Moscovo alertou os russos que a participação neste protesto seria punível com até 5 anos de prisão. Em Belgorod, uma cidade no sul da Rússia, junto à fronteira com a Ucrânia, 2 pessoas morreram e outras 4 ficaram feridas num ataque com 10 mísseis ucranianos. Os dados são das autoridades russas. O governador da região revela que o ataque foi dirigido a casas de civis. A equipa de resgate retirou uma criança dos escombros da casa onde vive, está em estado crítico. Esta criança, há ainda 2 pessoas desaparecidas. Já na semana passada, as autoridades de saúde da Rússia afirmaram que 11 residentes da região de Belgorod foram mortos e 82 outros ficaram feridos em bombardeamentos na fronteira com a Ucrânia. E Diana, falamos também de uma data redonda. Faz hoje 10 anos desde que a Rússia invadiu a Crimeia. Foi a 18 de março de 2014. É uma notícia que está em destaque mais até na comunicação controlada pelo Kremlin do que propriamente nos jornais independentes. É o caso da agência TASS, que tem um artigo que naturalmente não fala de ocupação, mas sim de reunificação
da Crimeia com a Rússia. Este artigo traz muitos dados económicos, faz um comparativo entre 2014 e 2024. Diz, por exemplo, que o produto interno bruto aumentou 3,4%, os investimentos de capital fixo aumentaram mais de 8 vezes, a própria densidade populacional aumentou mais de 40%, mais de 70 hotéis foram inaugurados na região, o turismo aumentou, o aeroporto de Simferopol pode agora receber até 3.700 passageiros por hora. Repito que estes dados são divulgados pela agência TASS, que é um órgão estatal controlado pelo Kremlin, a pretexto destes 10 anos de invasão russa à Crimeia. São os destaques da imprensa russa de hoje.